doutor em Economia, mestre em Administração pelo COPEAD UFRJ e especialista em Administração pela UFRJ. É professor da área de Controle Gerencial e Finanças e desenvolve pesquisas e é diretor do COPEAD e coordenador do MBA Executivo da escola. Atua como consultor nas áreas de avaliação de empresas, sistemas de contabilidade gerencial e orçamento. E então, com muito prazer, que convidamos o administrador Vicente Antônio de Castro Ferreira, que falará sobre o tema Requisitos para a Formação de Executivos. Por favor. Muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Me sinto extremamente feliz quando ligou para mim para fazer o convite. Foi muito bom conseguir remanejar a agenda para estar aqui. E só falar um pouquinho de por que eu vou falar sobre formação de executivos. Na verdade, eu sou professor da UFRJ. Não nasci na academia, na verdade, como administrador, trabalhei no mundo real, como a grande maioria de vocês ainda faz, só que um dia eu chutei o balde e resolvi virar professor. E aí fui lá para a UFRJ, e eu já tinha mestrado naquela época, e acabei conseguindo ir para a escola que eu já conhecia, já admirava desde a minha época de graduação, que é o COPEAD, que é a Escola de Pós-Graduação em Administração da UFRJ. Bom, o que é o COPEAD? Na verdade, o COPEAD é essa pós-graduação da UFRJ. Eu vou tomar a liberdade de gastar uns 3 minutos de vocês só para contextualizar o que a gente faz lá. O COPEAD ele foi criado no início dos anos 70 como um centro para a formação de executivos no Brasil. Na época do então PND, lembra? A gente já teve PND, já teve planejamento nesse país. Identificou-se a necessidade de formar executivos, foram criados 3 centros pelo governo, um no Rio Grande do Sul, na URGS, um em São Paulo, na EASP, que já existia, a Escola de Administração da FGV São Paulo, e o terceiro na UFRJ. No caso da UFRJ, aconteceu uma coisa muito interessante, porque embora existisse já a então FEA, que na época foi onde eu me graduei, Faculdade de Economia e Administração, como eles queriam fazer um programa que fosse de pós, eles queriam ter uma quantidade de mestres e doutores que a FEA naquela época não tinha. Então o programa acabou sendo alojado dentro da engenharia, vejam vocês. Por isso o nome, porque era COP-AD. E aí nasceu o COPEAD lá. E quando o COPEAD nasceu, essa é uma história que eu acho muito interessante, porque ela tem muito a ver com o que eu acredito. O professor que foi encarregado do projeto do COPEAD, ele me contou que ele assinou o contrato com o Ministério do Planejamento e com a FINEP na época, em abril. E ele tinha um compromisso de iniciar as aulas ainda dentro daquele ano. Ele não tinha nenhum professor, nenhum aluno. Mas ele recebeu uma quantidade de recursos assim que ele mesmo virou para mim e falou: Vicente, era assintosa. Era assim um montante de recursos porque queriam que a coisa acontecesse. Então o que eu fiz? Eu fui por toda a UFRJ escolhendo quem seriam os alunos que eu queria e quais seriam os professores que iam trabalhar comigo no programa. E aí, um desses alunos que ele escolheu foi o Henrique Meirelles. Quando eu fui me entrevistar com ele, há uns 2 anos atrás, ele virou para mim e falou: Vicente, eu já tinha praticamente terminado o meu mestrado, mas a bolsa era tão legal que eu resolvi adiar um pouquinho, mudar de programa, e fazer a pós-graduação do COPEAD. Fiz a minha tese lá, e lá eu conheci o professor que me levou para trabalhar no Bank Boston. E aí, de lá para cá, o resto é história. Mas por que eu falo isso? Quando a gente olha lá para o COPEAD, nesse ecossistema onde a gente tenta se inserir, a gente tem aqui uma
uma questão que é muito importante, que são os nossos alunos. A gente vive para o sucesso dos nossos alunos e a gente tem o foco em sempre tentar atrair os melhores alunos. Então, se você é bom mesmo, né, e quer emprestar ao COPEAD a sua reputação, vem estudar no COPEAD. A gente está de olho exatamente em você. Mas atrair os melhores alunos fez, ao longo da história, que o COPEAD se construísse uma excelente fama. Por quê? Os melhores alunos, naturalmente, tinham maior sucesso profissional. E as empresas que contratavam esses alunos começaram a acreditar que quem estudava no COPEAD era bom. Não necessariamente porque tinha estudado no COPEAD, ok? Era bom, porque o COPEAD atraiu os melhores. E essas companhias passaram a colaborar com o COPEAD de diversas formas. Hoje a gente tem um programa de cátedras no COPEAD, que são 10 companhias. Eu vou mostrar depois as marcas delas, vocês as conhecem provavelmente todas, que hoje patrocinam no COPEAD pesquisa a fundo perdido. Simplesmente doam recursos para o COPEAD para patrocinar as nossas pesquisas. E aí, com todo respeito, se você tem ótimos alunos, infraestrutura de pesquisa, você acaba atraindo docentes legais. E até me deixaram entrar para o COPEAD, veja vocês. Mas o COPEAD sempre entendeu essa história de internacionalização, especialmente em relação ao conhecimento, como uma coisa extremamente importante. É uma coisa que está no DNA da nossa escola. Por quê? Como a gente é focado no sucesso profissional do nosso ex-aluno, quanto mais amplos forem os horizontes de carreira deles, melhor. E então, uma coisa que a gente sempre buscou foi tentar oferecer para os nossos alunos um horizonte de carreira internacional. E aí não é fácil você dizer que você é legal, que você ensina bem, que você faz boa pesquisa. Alguém tem que falar isso por você. Há coisa de 15 anos atrás, o COPEAD começou um processo de certificação internacional. Nós somos a primeira escola brasileira a se certificar internacionalmente. O que é isso? Do mesmo jeito que existem a ISO para as empresas, nas suas diversas modalidades, que existem as acreditações dos hospitais, que agora estão extremamente famosas, existem acreditações para escolas de negócios. Só para dar uma ideia da dimensão desse processo, a Wikipedia fala em alguma coisa como 13 mil escolas de negócio no mundo, a ordem de grandeza. Cerca de 200 e alguma coisa são acreditadas internacionalmente. E aí a gente fez esse processo de acreditação, é um processo que se renova de 3 em 3 anos, a gente é auditado por todo mundo. E o que eles vão lá ver? Vão lá ver o que a gente ensina, para quem que a gente ensina, se as pessoas estão satisfeitas conosco, se as nossas pesquisas são de boa qualidade, se os nossos professores publicam adequadamente. E quando a gente entra nesse clube, a relação com as outras escolas de negócio no mundo fica muito mais fácil. Você ganha um botãozinho e aonde quer que você vá, o cara vai, olha para a sua lapela. Você é acreditado também, Então o cara da London Business, ele não me conhece. Mas se eu carrego aquele botão, ele já sabe o tipo de escola que eu represento. E isso é muito bom. Estar na UFRJ é maravilhoso, quer dizer, eu sou filho da UFRJ, devo a minha vida a ela. E a gente tem um relacionamento com a mídia que talvez não seja tão intenso quanto a gente gostaria, mas a gente tem. Quer dizer, esse é o ecossistema em que o COPEAD tenta se colocar como uma plataforma, conectando esses diversos stakeholders. As cátedras de pesquisa para a gente são algo extremamente importante e muito da história das cátedras está relacionado aos nossos ex-alunos. Então, a primeira cátedra do COPEAD foi uma cátedra do Bank Boston, patrocinada pelo então Henrique Meirelles, presidente do Bank Boston, na área de estratégia. Hoje, a L'Oréal, a Coca-Cola e a Fiat patrocinam cátedras na área de comportamento do consumidor, a Ipiranga na área de logística, GSK e a Amil na área de saúde, naturalmente, a Antera na área de capital empreendedor, é uma gestora de recursos de Venture Capital, ficou famosa pelos fundos do Criatec, do BNDES, a Globo em novas mídias, a Halliburton na área de cultura internacional, a AMC,
agora Dell em Big Data, que para mim é o troço mais escatológico do mundo, não sei quantos de vocês, mas aquilo me dá um medo danado, né? Porque saber que a sua privacidade acabou é uma coisa, agora saber o que eles fazem com os dados da sua não privacidade é desesperador, né? Mas eu vim aqui falar, né, sobre a formação de executivos. Né? E não tem uma receita pronta. O que eu vou falar com vocês? Da forma como nós no COPEAD enxergamos o ambiente e as coisas que nós tentamos colocar para os nossos alunos, e prepará-los para o ambiente que eles vão encontrar lá fora. E eu não trago aqui, obviamente, nenhuma resposta, eu trago, na verdade, um monte de perguntas, que eu queria aproveitar a presença de vocês e tentar levar algumas respostas. Então, o que eu espero, na verdade, eu vou colocar aqui algumas situações e eu quero saber como é que vocês lidam com isso nesse dia a dia. Porque não é trivial. Os desafios que a gente encontra no ambiente hoje em dia, eles são muito mais pesados do que já foram. Desde que eu sou criança, isso já faz um bocado de tempo, vocês acreditem nisso, é que eu escuto que o mundo muda cada vez mais rápido, que as coisas não são mais como eram antigamente, e tudo isso é verdade. Mas a sensação que me dá é que, para quem é familiarizado, sabe quando você atravessa a fronteira de eventos do abismo negro, do buraco negro? Sabe como é que é? Os nerds vão me entender, né? Você entra num processo de espaguetificação, porque você se acelera tão rápido que o seu corpo vira um espaguete. O pé está mais veloz do que a cabeça, então você vai sendo esticado. No mundo hoje, eu vejo umas coisas acontecendo assim. O cara que é o melhor do mundo em nanotecnologia, ele está tão à frente, mas tão à frente do segundo, que ele não é mais enxergado pelo cara que está em segundo lugar. As distâncias estão aumentando cada vez mais. E a gente vive em ambientes que são completamente diferentes para os quais, principalmente nós que somos um pouco mais velhos, fomos criados. Eu estava lendo uma matéria na semana passada, em que o cara fazia a seguinte afirmação: nós somos... Vocês não, tá? Nós somos a última geração que conviveu com o analógico. Tá ok? Então, quando o mundo estiver deserto de nós, não haverá sobre a terra ninguém que tenha tido a experiência de não ter nada para fazer. Sabe o que é não ter nada para fazer? Não ter um smartphone. Você ficar parado esperando o ônibus e não ter nada para fazer. Você estar sozinho, porque, acredite, houve um mundo sem redes sociais. Tá? Esse mundo já existiu. Né? Mas é absolutamente diferente. E em relação às organizações, que eu concordo com o Wagner, que é quem discrimina, mas eu lembro, né? As organizações são as pessoas que lá estão, né? Somos nós. Né? Elas vivem um ambiente completamente diferente. E elas têm um monte de troços para entregar. E nós, administradores, cuja essência da nossa profissão é o processo de tomada de decisão, lidamos num ambiente que é completamente louco. E aí tem o que eu vou trazer, não é novidade, né? A gente vem falando sobre isso aqui há uns 10 ou 15 anos, né? Que é a parte de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, mas eu quero contextualizar isso. Olha só, o ambiente que a gente está, existe um eixo em que eu vou colocar a dúvida sobre a consequência das ações. Não é isso? A gente vai tomar uma decisão, a gente vai fazer alguma coisa, e a gente pode ter menor ou maior dúvida sobre as consequências daquilo que a gente vai fazer. Certeza, por definição, a gente não tem. De nada. O futuro é absolutamente aleatório. Às vezes a gente usa, como é a minha área, a parte de planejamento e controle, dizendo que a gente está reduzindo a incerteza, mas nós só estamos reduzindo a incerteza na nossa mente. Porque no ambiente ela não mudou.
É só para ser um pouco menos desconfortável para a gente, né, lidar com algo que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. O outro eixo é desconhecer a situação em si. Porque o que mais acontece hoje é isso, a gente não tem ideia do ambiente onde nós estamos inseridos. E aí esses dois eixos, eles criam para a gente 4 quadrantes, né? Esses modelos. Meu Deus, né? Mas não tem jeito, né? Até porque eu também fiz... Cadê o senhor que falou da escola técnica? Eu também, né? Eu também. Eu fiz mecânica e aqueles gráficos de 3 eixos que eu acho que a gente podia passar a usar em administração são bem mais difíceis de explicar. Mas olha só, o que a gente tem na verdade? Volatilidade. A volatilidade é o primeiro ponto. As coisas oscilam muito rapidamente. E oscilam mesmo. Mas olha só, a gente, no caso da volatilidade, a gente sabe o que faz as coisas oscilarem. Desequilíbrios de oferta e demanda, a gente conhece muito bem. Então faz com que os preços subam e desçam. A questão é que esses preços sobem e descem cada vez mais rápido. De forma cada vez mais intensa. Por quê? Na medida em que todos os agentes da economia começam a ter acesso às mesmas informações com um mínimo de defasagem, todo mundo passa a acreditar em futuros mais homogêneos. E todo mundo passa a tomar as mesmas decisões praticamente ao mesmo tempo. Ora, se todo mundo está olhando para o mesmo ambiente, de repente todo mundo chega à conclusão que o petróleo vai subir de preço. Então todo mundo quer comprar ações de empresa de petróleo, mas no mesmo dia. E aí não tem ninguém querendo vender. Só tem gente querendo comprar. E aí o preço sobe muito rapidamente. Mas no final da tarde daquele dia, todo mundo olha e vê que o preço subiu demais. Então todo mundo quer vender imediatamente, ninguém mais quer comprar. E o preço cai absurdamente rápido. Isso é volatilidade. A gente sabe o que faz com que ela aconteça, mas nós não temos o menor controle sobre ela. Na minha área, que é finanças, a última moda são os robôs na gestão de fundos de investimento. É o apocalipse, não é isso? É o prenúncio do apocalipse. É isso e o Terminator. Porque todos os fundos sendo geridos por robôs, todos vão tomar a mesma decisão ao mesmo tempo. Bom, existe também a questão da incerteza. O que acontece? Eu sei do ambiente. É o meu mercado. Mas eu tenho bem menos controle sobre as consequências das minhas ações. E aí, o concorrente colocou uma tecnologia nova no mercado. Eu conheço o meu mercado, conheço supostamente os meus clientes, eu sei das interações e tal. Mas o que essa tecnologia vai fazer com o mercado? O que a gente lá na escola, a gente tem umas discussões homéricas, das grandes mudanças que acontecem hoje em dia na educação. Antigamente, você ia para ouvir um professor falar sobre alguma coisa. Hoje eu tenho 2 gerações de filhos, minha esposa e eu temos 2 gerações. Nós temos os mais velhos, que são dos primeiros casamentos. Então tem um com 21 e um com 19, que é outro papo. E tem 2 bebês, um menino com 4 e uma menina com 2. E os mais velhos, eles já dizem: pai, para que ir à escola se tem Google? Para que eu vou lá ouvir o professor, cara? Tem muito melhor que ele no YouTube, entendeu? A melhor aula de equação do 2º grau é um professor lá de Goiás. Vocês podem entrar, o cara é brilhante. Ele dá uma aula no YouTube maravilhosa sobre equações de 2º grau. Acabou, e de graça. Esse é um ponto importante. Mas olha só. Então lá na escola a gente fala, conteúdo, acabou. O reinado do conteúdo acabou. O conteúdo é grátis. Está disponível lá. Você não precisa de ninguém para te ensinar nada. A história é outra. A economia do ensino vai para outro lugar. Mas para onde?
Esse é o ponto. Então, isso é um fator de incerteza. Né? São as incertezas que nós colocamos no nosso planejamento de cenário. Quais são as grandes incertezas sobre o ambiente futuro e tal, mas ainda pressupõe que nós conhecemos a situação um pouco. Porque quando eu não conheço a situação, eu tenho a complexidade. Tá ok? Eu até sei o que eu posso fazer, mas qual é a questão da complexidade? São tantas, mas tantas as variáveis, que o simples trabalho de listar aquelas variáveis já é grande demais. Eu não consigo saber, de fato, quais são as variáveis que atingem a preferência do meu consumidor. São muitas. Passam pela reputação da minha organização, passam pelas preferências dele sobre o que aconteceu com ele naquela noite, ou sobre a história dele. Para isso, até, a gente tem uma vantagem, nós aqui, tupiniquins, né? Porque quem já teve qualquer experiência na área fiscal no Brasil sabe o que é complexidade. Não é isso? Você não consegue pagar o ISS em Salvador como você paga no Rio de Janeiro. Isso é complexidade. Para isso, o pessoal de Big Data chega e diz que tem solução, porque eles conseguem tratar tudo e tal, não sei o que, e te arrumam um modelo de analytics para isso. Mas ainda assim é complicado. Mas não é o mais complicado, porque o mais complicado é o ambíguo. Eu não sei a consequência das minhas ações e não conheço a situação também. Por quê? Porque ninguém nunca fez. Eu estou indo colonizar Marte. Ninguém nunca foi colonizar Marte. Okay? Mas a gente, olha só, isso, antigamente, né, era assim, esporádico. Hoje é todo dia. As organizações estão entrando em novos negócios, em novos mercados, com novos perfis de clientes, todos os dias. Não é uma coisa de hoje para não ter de novo nos próximos 10 anos. Toda hora isso acontece. Toda hora, quando a gente está tomando a decisão, a gente se depara com coisas que a gente não tem histórico. E se não tem histórico, a gente não tem modelo nenhum capaz de reduzir minimamente a nossa sensação de desconforto com a incerteza. Isso é muito complicado. Então, a gente tem, lá na escola, isso como pano de fundo. O ambiente em que as organizações se desenvolvem e que nós, administradores, temos que geri-las, é esse aqui. Um ambiente que você mistura isso aqui tudo, e aí você chega, resumindo, oscila muito e é procíclico. Tá ok? E essa coisa da prociclicidade que leva ao incremento da volatilidade é uma coisa desesperadora. Porque viram profecias autorrealizáveis. Olha só, nós conhecemos essa história muito bem, porque isso está nos livros de administração desde que eu era criancinha. O que acontece? Você começa a achar que o mercado vai piorar. Então, o que você faz? Você corta os custos. E dentre os custos estão, naturalmente, os seus fornecedores. Não é isso? Só que os seus fornecedores pagam os salários dos seus clientes. E quando você corta os seus fornecedores, eles também cortam os seus clientes. E aí você chega à conclusão que você tomou a decisão certa, porque, de fato, as coisas pioraram. Não é isso? É exatamente isso. Né? A questão é que, no ambiente de hoje, todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Porque todo mundo tem acesso ao mesmo tempo às mesmas informações. Gente, as coisas são muito radicais. Os mais jovens não viveram, né, um mundo sem internet. Eu fiz mestrado, defendi a minha dissertação há pouco menos de 20 anos. Quando eu estava, olha só, não é tanto tempo assim, né? Praticamente todos aqui já tinham nascido. Um artigo há 20 anos atrás, e eu estava numa escola que era legal, levava, para chegar à versão impressa,
até 2 anos do momento que ela era publicada. Então, um artigo era publicado hoje no Journal of Finance, tá ok? Ele era impresso, comprado, empacotado, mandado de navio, entendeu? Chegava aqui, era desembaraçado na alfândega, até chegar na minha mão como estudante na universidade, podia levar 2 anos. Hoje, da minha sala, eu colaboro com um indiano num white paper que tem na página dele, e a gente discute, e a gente colabora, e a gente faz as coisas acontecerem. Isso é muito diferente. Mas essa coisa maravilhosa da interação também uniformiza muito mais o processo de tomada de decisão. E então faz com que as coisas sejam procíclicas. A que isso leva, na verdade? Nos nossos modelos de planejamento, os cenários possíveis, não vou nem falar de longo prazo, vamos falar de médio prazo, são cada vez mais díspares. Então, quando a gente fala de onde estaremos daqui a 3 anos, uau! Podemos estar, né, no mundo da fartura, da fusão nuclear e a energia abundante, né, e podemos estar com o meteoro chegando, não é isso? Né? As duas coisas podem acontecer. Dependendo do conjunto de incertezas em que você esteja trabalhando, fica praticamente impossível você gerir a sua organização de modo que ela se prepare ao menos para os 3 cenários que você considera mais prováveis, porque a distância entre eles é tão grande, mas tão grande, que você vai fazer o quê? Como é que você vai agir no mundo? Deixa eu falar da minha escola, onde talvez, daqui a 15 anos, quando os meus filhos mais novos estiverem indo para lá, eles não queiram mais sair de casa para ter aula. Ok? E aí? O que eu vou entregar para eles? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Bom, o outro ponto. Faz um Pokémon GO. Bota um estádio dentro de sala de aula, não é isso? Né? E aí vai todo mundo para lá. É uma situação. Isso é impressionante. Isso é realmente impressionante. Porque o problema é qual vai ser a tecnologia. Você não tem ideia. Hoje, os mais velhos ainda têm supostamente uma preferência pelo contato físico, que já não é verdade no meu enteado, que tem 19 anos. Ele acha um desperdício. Ele só tem contato físico com os colegas, assim, quando já está resolvido. Nós estamos indo na festa tal, nós estamos indo andar de skate, nós estamos indo andar para a praia, mas todo o resto é resolvido online. O que dá uma vantagem, né? Porque ele tem colegas na Inglaterra, na Hungria, na França, nos Estados Unidos. Mas essa coisa da relação de causalidade menos estável também é um problema. E aqui só definir correlação e causalidade. Correlação é quando coisas acontecem juntas. Causalidade é quando uma é consequência da outra. Achar correlações é fácil. Achar causalidade é tremendamente difícil. Tá ok? Até porque tem algumas correlações que são espúrias. Mas a gente tem coisa assim. É fresquinho porque vende mais, ou vende mais do que porque é fresquinho? Não é isso? Os mais novos não têm ideia do que eu estou falando, mas essa coisa de mudar o linguajar, eu estou me esforçando, mas eu peço desculpas aos mais jovens, porque para mim é muito difícil. Os que têm idade mais próxima da minha vão entender. Olha só, meu filho mais velho nunca discou para ninguém. Só teclou, ele tem 21 anos. Uma vez eu recebi em casa uma amiga, tinha vinis lá em casa. E aí a amiga virou para mim,
Aí estava com a filha olhou, viu um vinil, virou para mim e perguntou: Vicente, o que é isso aqui? Eu falei: isso é uma mídia de música, porque foi a forma como eu traduzi para ela. E ela olhou para o vinil assim, boquiaberta, e aí imediatamente eu li o pensamento dela, né? Poxa vida, se não... Na época CD, olha só. Né? Eu boto 3 horas de MP3, imagina quantas horas eu ponho numa bolacha desse tamanho. Se eu tivesse dito a ela que tocava dos 2 lados, eu acho que ela se ajoelhava e chorava, né? É sério, é uma coisa impressionante essa mudança da tecnologia. Tá? Qual é o ponto fundamental que a gente discute com os nossos alunos hoje? Os nossos modelos de planejamento e controle não servem. I'm so sorry. Tá? Eu aprendi assim. Né? Mas agora, olha só, é assim. Agora é o ecossistema. A espinha de peixe já foi também. Agora é o ecossistema. Entendeu? Onde todo mundo interage com todo mundo, você não tem. É uma lógica do vencedor ganha tudo, que é a lógica da plataforma. Né? O cara que se estabelece como padrão, ele leva todo mundo. E você é medido, olha só, pelo número de interações que você tem no seu nó. Quem fala com você. Não por quanto você vende. O seu sucesso estratégico está naquela economia, nos fluxos que passam por você. Quem pega a estrutura da Apple enxerga exatamente isso. Os casos, né, famosos, né, do iPod. A indústria da música mudou. Mudou quando? Quando a Apple passou a ser o hub mais importante na Apple Store do que qualquer gravadora jamais sonhou em ser. Por quê? Porque os artistas e o público queriam ir na loja da Apple. Porque era muito melhor e muito mais amigável de comprar. Então, essa mudança, para a gente é muito importante. Porque a gente não sabe, eu estou falando, mas eu nem me toquei quanto tempo eu tenho para falar. E eu nem sei quanto tempo. Então tá. Então vocês gritam, tá com fome, tá, vamos embora. Tem uma pesquisa, e também aqui acho que é um dos últimos slides em que eu falo. A partir daí eu peço muito encarecidamente que vocês comecem a falar. Tá? Feita uma pesquisa com executivos no mundo inteiro ano passado, com o pessoal. Quem fez essa pesquisa, na verdade, foi o pessoal de Harvard, associado com uma empresa de consultoria. No mundo, os maiores desafios para os executivos nos próximos anos virão de mudanças regulatórias. Não estou falando, não foi com brasileiros essa pesquisa, tá? Foi com executivos do mundo inteiro. Eles ouviram cerca de 300 executivos de grandes empresas. Mudanças regulatórias. Por quê? Porque existe uma insatisfação geral com o modo de funcionamento dos mercados. Aquela coisa que a gente estudou quando estudou economia, né? Do ambiente onde Keynes aparece, que é aquele ambiente de falhas de mercado extremo, onde Keynes vem para tentar regular um pouco aquele troço. Essa insatisfação com as falhas de mercado presente, ela é latente no mundo. Então, todos esperam mudanças significativas de regulação. Condições macroeconômicas. O mundo está volátil demais. Não dá mais para eu apostar em absolutamente nada. Isso é velho, né? Mas está cada vez pior. Eu estava conversando com um rapaz, ele é o diretor de RH de uma grande empresa, muito grande, e ele virou para mim e falou: Vicente, eu não tenho mais tempo para discutir essa coisa de talento. 40% da minha força de trabalho não quer mais trabalhar só para mim. Ok? Não acreditam mais no modelo de carreira que eu tenho para oferecer para eles. Deles trabalharem aqui, e tal, terem um pacote de benefícios, um salário. Nada disso serve mais para eles.
Eu preciso resolver isso agora. E a minha empresa, se eu não tiver uma renovação dos talentos aqui dentro o tempo todo, eu morro em 4 anos. Eu sou uma empresa que precisa inovar todo dia. Meu mercado é um mercado de consumo, é extremamente competitivo. Então, sempre foi um problema, agora é mais. E aí a resistência à mudança, o Wagner falou um troço, eu pensei, puxa, se a gente tivesse combinado, não podia ser melhor. Qual é a diferença dessa resistência à mudança? É que essa resistência à mudança não está nos outros, ela está em nós. Sabe? Aquele tempo que a gente chegava, não, eles não querem mudar porque vai tirar da zona de conforto deles. Não, olha só, a mudança agora tira da nossa zona de conforto. Porque as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós exercitamos e que foram verdades para nós, não servem mais. Isso é desesperador. Okay? Não funciona. A gente não sabe como lidar com as novas tecnologias. Eu, outro dia aprendi a postar foto no Facebook. Olha que legal, né? Foi um grande salto para mim isso, né? Meu enteado estabeleceu como meta até o final do ano o Instagram, entendeu? Né? Não sei se o Instagram ainda existirá, mas ele estabeleceu como meta do meu treinamento, né? O Instagram. Aqui terminam as nossas certezas, que é o que não funciona. Tá ok? Então, o que não funciona mais na vida do executivo? Fazer. É impossível para o executivo fazer. Não adianta, não é você quem faz. Quem faz é outrem. Como você faz para que outro faça é outro papo. Tá ok? Mas você não consegue fazer. Sabe por que você não consegue fazer? Porque o cara, para fazer, ele tem que ser muito front office. Ele tem que estar tão up to date com a tecnologia do que é feito que você não consegue estar. Então, fazer não rola. Infelizmente, mandar fazer também não. Que é uma coisa que muita gente se habituou. Eu não faço, mas digo para a minha equipe fazer. Não funciona. Por quê? A sua equipe não quer mais ouvir o que você acha ou o que você deseja que ela faça. A sua equipe quer dizer o que é para ser feito e como ela quer que seja feito. E aí, a resistência à mudança dentro da gente é enorme, porque, como lá? Né? Mas, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu papel nessa história? A gente pode discutir isso um pouco além, mas o fato é esse. Não espere mais aquilo em que a boa parte de nós foi criado, de um respeito à hierarquia tradicional, de uma confiança na hierarquia. Do mesmo jeito que boa parte de nós aprendeu na faculdade que aquelas estruturas militarizadas, elas eram menos eficientes que as estruturas funcionais, e depois essas menos eficientes que aquelas em rede e tal, não sei o quê, aquela hierarquia tradicional babou. Não dá. Então, volta, não me perguntem o que vem para o lugar, porque eu não tenho a menor ideia. Tá? Então, outra coisa é impossível, saber o que está acontecendo. Tá ok? Por menos complexa que seja a organização em que você trabalha, é impossível para você, como gestor, saber exatamente o que está acontecendo. Não importam quais sejam os seus sistemas, não importam quais sejam os seus mecanismos de monitoramento, você não consegue saber o que está acontecendo. Você imagina, mas o que acontece? A complexidade das coisas é tão grande, o número de variáveis é tão grande, o que existe hoje dentro das organizações é tão complexo, por mais simples que elas possam ser, que é impossível para o gestor saber exatamente o que está acontecendo. Então, olha só, você não pode fazer, não adianta mandar, e também não adianta pensar que você sabe o que está acontecendo. Quem dera acabasse aqui, né?
não se admite mais no executivo qualquer tipo de inconsistência de comportamento. O que isso quer dizer? Não importa qual seja o seu estilo, aqueles que trabalham contigo estão olhando para você e estão te monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Você não é mais um executivo das 8 às 5 e o que acontece no seu final de semana não diz respeito a ninguém. Não. Você é você, como executivo, como cidadão, tá? Como membro da comunidade em que você está inserido, 7 por 24. E os seus comportamentos precisam ser consistentes. Por quê? Qualquer mudança, qualquer percepção de inconsistência te leva à última coisa que você ainda pode ter: credibilidade diante da equipe. Porque se você não faz, você não manda, você não sabe o que está acontecendo, só a credibilidade que a equipe tem em você é que efetivamente te sustenta, tá? Mais que como gestor, mas como líder daquele grupo. E o administrador foi preparado para liderar. Esse é o grande momento. Esse é o grande ponto. Faz, sei lá, 20 anos, pelo menos 20 anos? Não. Mas 98, 18 anos pelo menos, né? A gente teve a primeira aula de finanças no COPEAD que falava em triple bottom line. Já é antigo. O que a gente tem certeza que não rola? Se você olhar apenas para uma dimensão do resultado, seja ela qual for, a financeira, a ambiental ou a social, ok? Você está morto. Você não pode focar na financeira porque você não é sustentável se você focar só na financeira de curto prazo. Isso aí é administração zero na faculdade, né? Se você tiver foco nos resultados de curto prazo que vêm dos relatórios trimestrais e tal, você gera miopia, você não faz investimento e você tropeça e cai. Agora, não dá para dizer, não, esquece essa coisa de valor. Não, olha só. Valor continua sendo fluxo de caixa, ou melhor, expectativa de fluxo de caixa no futuro, descontado de acordo com a taxa de risco associada a essa expectativa. Isso não muda. Qual é a grande mudança? É que cada vez mais, por exemplo, a reputação da sua organização é decisiva na decisão de compra do cliente no futuro. Esse é o ponto mais importante. Os critérios de avaliação do mercado consumidor em relação ao seu produto ou serviço vão além das características intrínsecas do produto ou serviço, mas eles vão direto na reputação da sua organização. Então, cara, você pode ter um produto maravilhoso, mas se a sua organização não tem uma reputação que se ajuste aos anseios do seu mercado consumidor, você não vende nada. Por quê? Porque as pessoas, ao longo do tempo, passaram a dar valor a determinados atributos do consumo que são muito diferentes do nosso. A gente estava falando de atrair e reter talentos. Todo processo de mudança vai acontecendo aos poucos, né? De fora para dentro, ou de dentro para fora, como vocês queiram. Mas olha só. Hoje, empresas, não vou falar de nome, né, porque eu poderia ser injusto, mas empresas que chegavam com aquela promessa, né, e que fez muito sucesso quando eu era garoto, né, que é assim, ó, vem trabalhar comigo, me entrega a sua alma, e se você for muito bom, antes dos 30 anos você terá ganho 2 milhões de dólares. Tá ok?
Show de bola. Né? O que a gente percebe hoje? Essa promessa atraía um percentual muito maior de talentos do que atrai hoje. Por quê? Porque quando você conversa hoje com os mais jovens, não estou dizendo que são todos, mas tem um número danado que vira e fala assim, mas qual o propósito? O que eu vou estar construindo? Em que isso vai realmente me fazer feliz? O número de garotos que querem um esportivo com 12 cilindros hoje é muito menor do que era no meu tempo. Né? É um negócio muito estranho. Né? Eu tive que me adaptar a isso. Né? Meu filho mais velho não tirou carteira de motorista até hoje. Falou, não quero, pai. Não faz sentido. Para quê? Se você pensar realmente, para todas as coisas que eu queria ter um carro, ele não precisa ter um carro. Ele tem Uber, ele viaja, ele vai de bicicleta, ele, entendeu? Né? Vai de skate, sei lá o que ele vai com os amigos, né? Mas é muito melhor ir para a noitada, né, de Uber do que ir de carro, porque se ele for de carro ele não pode beber, ele quer beber com os amigos, então ele vai de Uber. É muito melhor, muito mais saudável. Filho, mas e quando você está lá fora, você não vai poder alugar carro? Para quê, pai? Nunca sentiu falta. Tá bom. Um dia que você sentir falta, você vai lá e tira a carteira. Tá? Não é ele, meu enteado vai tirar a carteira, né, assim que der. Né? Ele está na maior fissura, né, porque ele está doido para ver o carro, não é isso? Né? E tal. É diferente. Mas olha só. No meu tempo, era inconcebível. Eu me tornei homem quando eu tive um talão de cheques e a chave do carro. Né? O que era extremamente importante para mim. Né? Então, voltando aqui, essa coisa de focar em uma dimensão do resultado também, com certeza, não funciona. E isso já é muito antigo. É claro que a gente continua tendo as pressões, porque o bônus... o bônus... Eu vou falar uma heresia aqui, né? Mas eu tenho que falar pelo bem da ciência. Na minha percepção, o bônus é a praga que destruirá o capitalismo gerencial. Tá? Porque o bônus parte de um pressuposto que existe correlação e causalidade entre esforço e resultado. No ambiente que nós vivemos hoje, já não existe mais essa relação de causalidade, ou ela é muito diminuta. E o bônus assumiu uma desproporção econômica que leva cada vez mais a comportamentos disfuncionais. Bom de falar para administrador é que todo mundo estudou isso, né? E todo mundo sabe que é mais ou menos por aí. Né? Mas provavelmente é o que vai destruir o nosso capitalismo. É o que já faz hoje em uma série de situações, e essa é a grande ameaça. A comunidade preferir se organizar por meios diferentes que através de organizações ou empresas. Hoje a gente tem uma economia colaborativa, né, que é enorme. A gente tem, e eu lido com isso na universidade, porque eu ainda vou entendê-los melhor, mas a gente tem a mentalidade hacker, a do fazer. Eu não quero que venha para mim pronto, eu quero entrar e fazer. E eu quero fazer para ser mais barato, né, que é para eu poder entregar para mais gente o que você diz que faz em larga escala, mas você, na verdade, tem tantos custos que eu não consigo medir, como poluição, você não trabalha com trabalho justo, você não tem selo de sustentabilidade, então deixa que eu faço. Tem um vídeo que é assim, maravilhoso para mim, né, porque foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi. Mas o vídeo mostra uma associação entre um ortopedista. No YouTube vocês acham esse vídeo, talvez alguns de vocês já tenham visto. Um ortopedista e um cara que era de impressão 3D. Eles se associaram porque eles iam fazer prótese para criança. Não é isso? E aí, com crowdfunding, tá ok? Fizeram uma prótese de braço
maravilhosa, né, para crianças pequenas. Qual a diferença da prótese? Né? É que ela era igual o braço do Homem de Ferro. Tá ok? Para um garoto. Tá? Quanto custou a prótese? $1.500. Sem uma empresa participar. Tá ok? Nenhuma. Tá? Cara, muito bom. E eles ainda chamam o ator do Homem de Ferro para fazer a entrega para o garotinho. Muito legal. Aí agora, vamos lá. Por isso que eu botei o ainda, tá? Porque eu acho que vocês têm que me dizer se isso realmente funciona ou não na prática de vocês. Aprender rápido. Funciona? É? Como é que você faz para aprender rápido? Dá tempo? Às vezes. E você, que também concordou com ele, de azul? Hein? Aonde você pesquisa? No Google, legal. Show de bola. Mas é aí que eu queria chegar. E aí você pesquisa no Google e normalmente você teclou lá uma pergunta qualquer, né, no Google. Sei lá. Né, o que é modelo transversal do pensamento econômico Haykiano. Tá ok? Aí, em ponto 002 segundos, aparecem 14.917 itens. Desses 14.917 itens, quantos você lê em média? Joia. Tá ok? Olha só. Aí agora deixa eu fazer uma outra tradução para vocês mais jovens. Quando eu comecei a trabalhar, a frase era: informação é poder. E a última coisa que você queria no mundo era um troço chamado censura. Você queria ofender alguém, era chamar de censor. E hoje, todo mundo paga feliz ao Google, porque não é de graça, vocês sabem, né? Nada é de graça. Todo mundo paga feliz ao Google para ele escolher os 4 itens que você vai ler. Quem escolhe é ele, não é? Você não controla absolutamente nada sobre isso. Claro! Esse é o grande... Mas olha só existe porque entrega um conforto colossal. E olha só o que é mais legal. O Google sequer garante que aquilo ali é verdade. Entendeu? Ele sequer garante que aquilo ali é verdade. Ele só diz, olha, o que parece ter maior relevância, que já foi mais citado, é isso aqui. Se foi bem citado ou mal citado, ele não diz. Tá ok? Mas esse é o ponto. Gera assim. É essa uniformidade de informação que está nos colocando cada vez mais arrumadinhos. E cada vez mais fáceis de sermos conduzidos. Ó, eu não quero falar de política, mas vamos falar a verdade. Quem vê o V de Vingança, não é isso? Né? Olha só. Uma vez que você estabelece o padrão e acabou a privacidade, qualquer ditadura se torna inexpugnável. Nenhum de nós tem dúvida que todo mundo sabe e saberá para sempre, pelo resto dos tempos, que nós estamos agora juntos dentro dessa sala, não é isso? O mundo inteiro sabe sobre isso. Porque estamos todos com os nossos celulares ligados. Acabou. Não precisa mais nada. E é apavorante. Eu comentando, porque olha só, tem uma amiga que está fazendo pós-doc nos Estados Unidos e ela veio para uma defesa de tese aqui. E aí a gente fez a defesa de tese, ela voltou. E aí, quando chegou lá, uns 3 ou 4 dias depois, a gente fez um Skype para tratar de outras coisas. Ela virou para mim: Vicente, cheguei aqui,
Desfiz as malas e tal, aí entrei no Facebook. A sugestão de amizade que veio para mim no Facebook era o cara que veio sentado ao meu lado no voo. Tá ok? O Facebook e Delta se falam. Tá ok? Esse é o ponto. Assim como as nossas companhias de celular também se falam. Então, funciona? Não olhar para o curto prazo? E aí? Como é que vocês fazem? Quem aqui tem a chance de se manter no emprego se o resultado do trimestre não for bom? Ninguém. E olha só, ok, então você tem que olhar para o curto prazo. Mas quem é aqui que, tendo que olhar para o curto prazo, consegue achar tempo para olhar, não vou dizer para o longo, para o médio prazo? E aí? Vai. Vai, que essa é boa. Você não tem tempo. Você tem que aprender rápido, porque as coisas mudam rápido, mas você tem que aprender rápido porque você não tem tempo para aprender. Tem uma história da qual eu me orgulho muito, muito mesmo. 24 anos atrás, no lugar que eu trabalhava, veio uma moça com uma caixa desse tamanho para mim. Eu não era professor, ainda estava no mundo real, e virou para mim e falou: Doutor Vicente, eu não tinha nem mestrado. Doutor Vicente, está aqui o seu celular. E aí eu virei para ela, Conceição, o nome dela, foi uma colega de trabalho muito querida. Conceição, não, muito obrigado, eu não quero. Não, doutor Vicente, o senhor não vai pagar não. É a companhia que vai pagar para o senhor ter o celular. Isso a companhia está dando para o senhor. Não, Conceição, muito obrigado, eu não quero. Ela saiu da minha sala assim, triste mesmo. Nesse tempo, sem nenhuma conotação religiosa, 3 vezes por semana eu despachava com o meu chefe, o diretor. Não é isso? Despachava. O que significava isso? Eu pegava, sentava diante dele. Não tinha e-mail, gente. Olha só, não tinha e-mail. Sentava diante dele e ia atualizando ele da realidade do mundo lá embaixo. E aí, naquela mesma tarde, eu subi para conversar com ele. E ele virou para mim: Vicente, qual o número do seu celular? Tem um celular não, chefe. Não foram levar o celular para você? Foram, mas eu disse que não queria. Ele: por que você não queria? Sabe o que é, chefe? É que eu já trabalhei de sobreaviso. Aí ele falou: ótimo, então passa lá, pega o celular e vem aqui me trazer o número. Tá ok? Isso foi o celular. Depois, o que fizeram? Instalaram internet de graça na minha casa. Não é isso? Para eu ter acesso, olha só que coisa linda, de casa eu tinha internet. Isso era uma maravilha. E tal, na época que você pagava o provedor, essas coisas. Cara, é isso. Quando eu era criança, todo mundo, trabalhasse onde trabalhasse, não interessava se era no Citibank, na Petrobras, num banco como de investimento, não interessava, numa corretora, todo mundo assistia ao Jornal Nacional em casa após o jantar. E o Jornal Nacional era às 8, porque a novela das 8 era depois do Jornal Nacional. E a novela das 8, acredite você ou não, era às 8. Não é isso? Todo mundo tirava um mês de férias por ano. O que não era resolvido na sexta-feira até às 4 da tarde, seria resolvido na segunda às 9. E não tinha problema nenhum. Não é isso? Mas olha só, não dá mais tempo para viver assim. Então, envolver e motivar as pessoas ainda funciona?
Fala. E como é que você faz isso? Usando as redes sociais, cara, isso aí eu preciso aprender. Como é que é? Como é que você usa as redes sociais para envolver as pessoas? O malignos quem colocou foi ela, tá ok? Tá? Se vocês disserem que eu falei isso, eu morro negando, tá? Desculpe, vocês estão conseguindo ouvir? Aqui. O que eu disse é que a gente consegue envolver e motivar as pessoas, de uma certa forma, participando das redes sociais. Porque se você se involucrar em você mesmo, você não motiva nem envolve ninguém. Os instrumentos que estão disponibilizados agora são as redes sociais no seu sentido mais amplo. E eu classifiquei essas redes sociais como instrumentos malignos, porque elas envolvem de tal forma, penetram de tal forma em você que você se esquece que você tem um cérebro, ou você doa o seu cérebro para o que elas querem. Então, o que a gente precisa, na minha opinião, é utilizar aquilo que vale a pena e descartar aquilo que não vale. Então, nesse sentido, eu sou solidária com aquilo que nossa colega administradora devidamente medalhada hoje, que eu não tenho o nome, falou. Você tem que usar os seus valores, você tem que usar o seu discernimento para fazer a crítica daquilo que toda a virtualidade leva até você. Por enquanto, ainda é possível, seja porque a gente consegue misturar o que a gente aprendeu com aquilo que está sendo oferecido, mas quando a gente passar a ser padronizado pela aprendizagem rápida, aí nós vamos ficar uns soldadinhos de chumbo, que já foi uma predestinação falada em 1984 e até antigamente. Quer dizer, tudo que está acontecendo agora já foi dito, a gente leu, achou bacana. Agora nós estamos vivendo e criando essa coisa que já foi literatura e agora é a vida real. Só isso. Excelente. Excelente observação, né? Essa coisa de que a vida imita a arte. Mas onde é que está o ponto aqui? Primeira questão é, não vale a pena, você não consegue dar ordem. Tá ok? Você tem que envolver. Como é que você envolve? Ela tem que se sentir participativa da escolha. Eu acho que isso tudo chegou para ser melhor, entendeu? Como você falou no início, seu filho tem amigos na Hungria. Eu tenho amigos em Portugal, que eu não vejo há mais de 30 anos e me encontraram. Eu fiquei muito feliz, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que... E agora, sobre o envolver e motivar as pessoas, eu acho que tem que ser, tudo é compartilhado. E o tempo todo está se falando como se faz para aprender rápido. Eu posso não empreender, mas ele pode aprender e ele vai me ensinar rapidamente. Então, acho que tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que ser dividido para a gente poder ganhar mais. Eu acho que trabalhando não é isoladamente. E a rede social veio ensinar isso. Posso usar, então, essas suas frases todas? Claro, tá? claro, porque fique à vontade. Eu gostei muito de todas elas. Né? Então, olha só. Primeira coisa do envolvimento. A pessoa tem que se sentir parte. Não alijada. Não existe tecnologia má ou boa, concordo com você. Né? Claro, como todo nerd, eu adoro Star Trek, não é isso? Né? E Star Trek tem as visões, né, da tecnologia boa na primeira geração e da tecnologia má com os Borgs, né, e tal, aquela coisa mais pesada, obscura e tal, que de certa forma é meio que a gente tem hoje, a rede, né, e tal, todo mundo fazendo parte de uma comunidade só. Mas o outro ponto é que as coisas que motivavam as pessoas no passado, isso também declaradamente, não são as coisas que continuam a motivá-las hoje. Significado:
propósito. Isso é o que as pessoas cobram das organizações onde elas se inserem. As organizações que efetivamente estão mudando o mundo, eu vou dar só um exemplo aqui que eu acho que é legal. Tesla, não é isso? O cara primeiro fez o PayPal, foi uma revolução, pegou o dinheiro que ele fez no PayPal e está mudando a matriz energética do mundo. Tá ok? Carros elétricos tremendamente melhores, a maior fábrica de baterias do mundo, maior que todas as outras fábricas do mundo, e já vende baterias para sua residência. Tá ok? Para você pegar o seu painelzinho solar, né, sair do grid no momento de energia cara, né, usar o que está armazenado na sua bateriazinha e, mais tarde, você ter geração suficiente para nem se conectar mais ao grid. E vendeu excedentes para quem? Né? Entendeu? E o cara, literalmente, está mudando o mundo. E quem é que vai trabalhar com ele? Vocês acham que ele paga salários muito altos? Até paga. Mas, cara, ele tem 3 quilômetros de fila de talentos querendo trabalhar com ele. Tá ok? E, infelizmente, British Tobacco não tem mais essa fila. Tá ok? Envolver e motivar é muito importante. Aí entram aquelas questões, né, do que as pessoas querem. Tem uma história de um executivo da indústria de bebidas americana, em que ele narra a primeira vez que no conselho ele disse a seguinte frase: nós precisamos reconhecer que algumas pessoas abusam do álcool. E aí ele disse que na mesma hora os 3 advogados levantaram e foram de dedo em riste. Você não pode falar uma coisa dessa. Gente, hoje você não admite uma empresa de bebidas que não tenha uma campanha forte de conscientização do uso do álcool. Tem que estar lá. Faz parte disso. Essa frase foi uma frase que eu fiquei com muito medo quando eu escrevi, né? Porque ela precisa de uma tradução rápida. Tá ok? A gente se habituou ao processo de trazer as pessoas para a nossa realidade. E isso é algo que ainda hoje é muito importante, o processo de convertê-las à nossa fé. Mas o que melhor funciona nas organizações hoje não é você converter as pessoas e trazê-las para trabalhar ao seu lado, mas é você pegar a sua equipe, pegar as pessoas que trabalham contigo e empurrá-las para o sucesso. Colocá-las à frente dos projetos. Deixar que elas assumam os riscos, que elas executem, que elas recebam os louros e ter consciência de que o seu papel é o de lhes dar suporte, é de apoiar no desenvolvimento dela. No militarismo, na Força Aérea, existem coisas que são tipo doutrinas de combate, né? Então, por exemplo, antigamente na Força Aérea se dizia que só o AIS abatia. O papel do ala era exclusivamente proteger o AIS. Isso mudou. Tá ok? Os dois combatem igualmente, porque é muito mais eficiente. Nas organizações também mudou. O papel do líder não é puxar, é empurrar. É colocar as pessoas expostas ao seu sucesso. É fazer com que elas, idealmente, ultrapassem. Em termos de experiência, em termos de realização e em termos de reconhecimento dentro da organização. Métricas consistentes com objetivos de longo prazo. Isso talvez seja, assim, uma das grandes mentiras da administração, né? Aqui, só entre nós, aqui no chão, né? Porque quais são os objetivos de longo prazo de cenários tão díspares? Difícil de estabelecer. Muito.
Mas a gente entende que não adianta, as pessoas precisam enxergar. E aí eu vou retomar o que eu acabei de falar, da questão de converter a sua fé. O mundo é absolutamente ambíguo, os cenários são absolutamente incertos. Você, como gestor, tem o dever de spread the gospel, de evangelizar a sua equipe em relação à sua visão de futuro. E evangelizar não é trivial. Por quê? Sem nenhuma conotação religiosa, mas é preciso que você convença, que você tenha os argumentos sólidos, que não se baseiam na sua autoridade, nos seus cabelos brancos, na sua posição de chefia, no seu salário maior, na sua formação mais aprimada. Não. Você tem que demonstrar que você se envolve, que você faz, que você acredita, que você escuta. E que você é consistente em relação ao seu comportamento, mas não é teimoso em relação às suas ideias. Essa é uma mudança muito difícil. Muito difícil mesmo, que faz parte daquela resistência à mudança que está dentro de cada um de nós. A última coisa que ainda parece funcionar: gerenciar a inovação, que para mim também é um contrassenso, né? Como é que você gerencia a inovação? É que é assim, não é samba do crioulo doido. Não é assim, cada um faz o que quer e vamos inovar. Não é open innovation, que eu gosto muito, acho muito legal para a economia, mas é difícil dentro de organizações. Gerenciar a inovação é: quais são os meus desafios de médio e de longo prazo? Está aqui. Rapaziada, olha só. Vão lá e voltem para mim. Entendeu? Quais são os meus desafios? São esse. Vão lá e me tragam soluções. Eu não tenho que pensar, eu quero que vocês tragam. E aí nós vamos sentar aqui e nós vamos discutir essas soluções. Porque do mesmo jeito que eu não tenho a verdade, vocês também não têm. Mas nós todos juntos vamos escolher uma profissão de fé e vamos seguir com ela. Só não vamos seguir cegamente. Tá, ok? Porque o nosso papel dentro das organizações ainda é gerar valor. Então a gente não vai fazer as coisas que estão nitidamente contrárias aos interesses dos nossos stakeholders. A gente vai fazer de tal forma, que eu brinco lá na escola, o papel do gestor é fazer as pessoas felizes. Esse é o grande papel do gestor. É para isso que a gente briga. Tá? Alguns caminhos nesse mundo conturbado que a gente escuta dos nossos ex-alunos de maior sucesso ou de algumas celebridades do mundo empresarial. Tá? Reconhecer a inserção da sociedade no business. Olha só. As nossas organizações, elas são parte de um tecido social, elas não são uma coisa à parte. Nós não somos um câncer, ok? E também não somos a salvação. E eu escolhi essa frase do ex-diretor da BP, que é um cara, Lord Brown, que mudou a BP, né? Ele foi o cara que nos anos 90 disse: se o mundo não quer combustíveis fósseis, nós temos que entregar algo para eles que não sejam combustíveis fósseis. Você não pode pensar no seu negócio e aí depois pensar, bom, então agora vamos ver como é que a gente afeta as pessoas. Não é assim. Você primeiro pensa na construção do seu modelo de negócio, como você vai afetar a sociedade. Porque você não se justifica se você não for benéfico à sociedade. Você tem que fazer as pessoas mais felizes. A gente fala muito, a discussão não é gerar valor. A discussão é como se reparte o valor dentro da sociedade. É outra história. Trabalhar o contraditório significa ter diversidade. Diversidade, por favor, com todo respeito, não me venham falar em cotas.
Tá? Diversidade, diversidade mesmo. Tá? A gente tinha aquela coisa de que a organização... Aprendi assim, gente, olha só. Né? Cheguei a ensinar assim, a organização alinhada. Não! Não é, não funciona. Entendeu? O que funciona é gente que pensa diferente, tendo voz. E você tendo a capacidade de trazer argumentos racionais para dizer por que sim e por que não. Mas as pessoas precisam ser ouvidas e é importante que pelo menos, segundo o número mágico, 20% das pessoas discordem. Porque senão você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Não na ideia em si, mas na forma como você lida com a seleção. Como é que você quer mais mulheres em cargos de liderança? Vamos pensar, mais mulheres na diretoria. Então olha para o corpo gerencial, que percentual é de mulheres? O que você conhece do mundo que está à sua volta? Você já andou de BRT sem ser para ir para o Parque Olímpico? Tem uma pessoa que trabalha na sua casa, você sabe onde ela mora? Você já foi lá? Você já subiu o teleférico do Morro do Alemão? O que você conhece da realidade desse ambiente próximo onde a sua organização está inserida? Elogiar quem discorda é um trabalho hercúleo, mas ele representa que a discordância não é um pecado. A discordância é algo extremamente importante para o sucesso da nossa sociedade. E, por fim, colaboração. Quando eu estava na graduação, eu aprendi os clássicos, Smith, Marx e tal. Qual era o modelo? Economia atomizada, isso, concorrência perfeita, sem vantagem competitiva, ganho de escala, aquele troço todo. Aprendi aquilo e aquilo virou verdade para mim. No mestrado, eu estudei mais a fundo e aí foi a primeira vez que eu entendi Keynes. Aquela coisa de falha de mercado, necessidade de regulação, tal, entender como é que as coisas funcionam, o mercado não é tudo, o mercado tem imperfeições. Tal. No doutorado é que eu fui aprender Nash, teoria dos jogos e a importância da colaboração, e depois fiz questão de não aprender mais nada. Por quê? A colaboração ela leva a muito melhor resultado em termos de valor do que a competição. Claro, existe o red tape desse troço, existe o cartel. Mas olha só, cara, pessoal diz, o COPEAD e a FGV. Desculpa, ninguém pensa tanto como eu, como o Flávio, que é o diretor da EBAP, aqui do Rio de Janeiro, e o Brito, que é o diretor da EASP, em São Paulo. Sempre que a gente se encontra, é uma festa, porque a gente pensa igual. A gente entende os problemas das escolas de negócio no Brasil da mesma forma. A gente tem as mesmas discussões com o pessoal da CAPES, do direcionamento e da formação dos nossos alunos. Eles são as pessoas mais próximas de mim, isso não é um cartel. Eu tenho uma vantagem, Eu sou uma escola pública, então eu não estou aqui para competir mesmo com ninguém, eu não tenho essa coisa de mercado. Regulação. A regulação no mundo é o que comunica os anseios da sociedade. Eu escolhi essa frase da Carolyn, que é a CEO da EasyJet, e ela fala o seguinte: quando veio a regulação das emissões, tá ok? E a gente teve que sair, aumentou o nosso custo comprando crédito de carbono, eu falei, olha, é isso sim. Por quê? Isso direciona corretamente o comportamento da organização, para ela ser mais eficiente. E aí a gente tinha que recuperar esse dinheiro de alguma forma, e ela continuava dizendo, é inviável socialmente um avião em que cabem 300 passageiros voar com 30. E é. Outro caminho é assumir a liderança, significa ser assertivo. Você tem que ter coragem de dizer exatamente o que é. Não é de forma rude, mas é de forma direta.
sem argumentos racionais, você perde a credibilidade, está fora. Né? Você não é o salvador da pátria, né? Você não tem essa bola toda, né? Você tem que ter os argumentos. Proatividade. Não adianta você esperar que as coisas aconteçam, você tem que ir atrás. Você, como gestor, hoje você age além dos horizontes da sua organização. Você tem que conduzir a sua organização em direção à sociedade. Você a representa onde quer que ela esteja. Então você tem que estar no CRA, você tem que estar no Conselho da cidade do Rio de Janeiro, você tem que estar nessas coisas de polidigitocracia que a gente tem hoje. A sua organização tem que estar envolvida com tudo isso. E fé, né, gente? Ah, se você não acredita, não há como você convencer as pessoas. E aí eu acho que a última questão, que é o que a gente sempre discute com os nossos alunos lá, e que essa talvez seja a questão que tem que cobrir tudo isso. Ética. Executivo depende de ética. Nós vivemos um momento em que as nossas organizações não gozam de boa reputação. Tá ok? Não vou aqui dissecar, né, uma série de comportamentos organizacionais que fez com que a sociedade, em uma determinada parte, percebesse as organizações como algo não eficiente, como algo destrutivo de valor. A única forma de nós recuperarmos isso e mantermos isso como algo útil para a sociedade é a atitude ética. Resumidamente, é o cuidado na forma como as nossas ações interferem na vida dos outros. Isso é ética. É respeitar as consequências das nossas ações na felicidade dos outros. Ok? Gente, desculpe ter passado do tempo. Muito obrigado. Tudo de muito bom para vocês. Convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, para fazer a entrega do certificado de participação e um brinde ao nosso palestrante. Está aqui com a Roberta.